Então a palavra diz assim, Timóteo 3, 15, 16: porque desde a infância sabes as sagradas letras e tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então ele está dizendo no verso 15, sagradas letras, e essas sagradas letras, que é a Escritura, ele está dizendo, ela é inspirada, então ela é poderosa para fazer tudo isso, ela é proveitosa, poderosa para ministrar a verdade, e esta verdade vai repreender o mal, vai corrigir os erros, vai ensinar a maneira certa de viver. Agora você lê comigo Efésios capítulo 4, você vai para o verso 29, são 2 versículos, o 29 e o 30. 29, 30. Você de casa também, creio que você está acompanhando aí com a tua Bíblia, com a tua agenda, teu caderno. Diz assim Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça, diga favor, a fim de que comunique favor aos que a ouvem, graça é favor, inclusive que não mereço. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados, fostes marcado, carimbado para o dia da redenção. Esse dia está chegando e tem que estar selado, tem que estar com esse selo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Aí você segura esses textos, fica aí em Efésios, e nós vamos para o tema hoje que eu vou falar, é o poder desconhecido e ativo em cada um de nós. O poder desconhecido. Você vai ver como é desconhecido. Porém, ele é ativo. O fato dele ser desconhecido não tira a sua atividade. Então, é um poder desconhecido e ativo em cada um de nós. Todos nós. Você é ser humano, você é um ser humano. Você nasceu de um casal, você é um ser humano. Então, esse poder ele é desconhecido, mas ele é ativo. Ele está em franca atividade em cada um de nós. Então, mesmo eu não o conhecendo, sendo desconhecido para mim, ele está muito ativado. E esse poder aqui, é o que eu quero focar nele hoje um pouquinho. Como eu disse, é muito vasto, mas eu vou falar um pouco. É a necessidade do momento, para o tempo que nós estamos. Eu não sei se você está vivendo, você de longe, né? Eu não conheço muitas pessoas que nos vê de longe. Muitos eu conheço, outros não. E talvez esteja vivendo um momento muito difícil. Você que está aqui também, talvez esteja passando por um determinado momento difícil, emocional, ou até espiritual, ou físico, eu não sei. Talvez esteja vivendo um momento difícil. Caso você esteja vivendo um momento difícil, deixa eu dizer, ele pode piorar e muito. Pode piorar bastante. Mas tem a outra ponta dessa gangorra. Talvez você esteja agradecido e vivendo um bom momento em algumas áreas. Até em todas as áreas, está vivendo um momento muito, muito bom, muito favorável, muito gostoso, um momento agradável de se viver, vivendo, está bem assim com a igreja, está bem espiritualmente, está bem com a família, está bem, está num momento bom. Então, para você que também aí está vendo, esteja talvez assim, deixa eu te dizer, pode melhorar muito. A medida é exatamente a mesma. Em virtude desse poder, o que está ruim pode piorar, porém o que está melhor pode melhorar e muito, ainda mais. Agora, o que está ruim também pode melhorar, e o que está bom pode piorar. E assim vai sendo todo esse jogo em virtude do poder que eu vou estar falando agora. Então, eu quero toda a tua atenção para você focar e entender, porque esse poder ele está aí, fervendo dentro de você. Está fervendo, borbulhando dentro de mim, dentro de você, e esse poder ele é desconhecido
E eu falo com propriedade, ele é desconhecido. Eu sei que depois que eu falar, você vai dizer, não, mas isso aí eu já sei. Não, eu posso conhecê-lo, de ouvir falar. Eu posso conhecê-lo de alguma outra maneira. Mas se ele fosse conhecido como deveria ser conhecido, se eu o conhecesse de verdade, eu não estaria sofrendo muitas coisas. Se eu o conhecesse de verdade, o homem não usaria este poder, que é tão bom, para fazer algo tão mal. Mas é um grande poder, é um poder tremendo. E eu vou te dar hoje a chave das chaves, biblicamente falando. Isso é material para estudo, mas eu vou dar hoje, tem que ser já. Talvez não dê tempo, mas agora, tem que ser já. Tem que ser no dia de hoje. Você está aí para ouvir exatamente isso. É um poder que habita em você, está em franca atividade, está em atividade e talvez você desconheça. Não, mas eu conheço. Não parece. Não parece. Não parece que nós, como igreja, conhecemos de fato esse poder. É um poder que está ativo, mas é desconhecido. E uma pergunta que não cala. Porém, eu já sei a resposta. Quem é que não quer, você de casa está aí acompanhando na live, pode colocar lá, dar um toque na live lá, você pode falar. Quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer ter uma família abençoada? Quem é que não deseja de forma alguma ter sucesso? Quem que não deseja, em hipótese alguma, felicidade, viver momentos de felicidade, de alegria? Quem é que não deseja ter esse momento? Ou viver assim, ter esse prazer todo? Quem é que não deseja? Acredito eu que ninguém. Eu creio que é o oposto. Todos nós desejamos exatamente isso, ter uma vida prazerosa, uma vida de deleite no Senhor, uma vida de delícias, uma vida de prazeres, uma vida de alegria, de felicidade dentro da palavra. Todos nós queremos isso. Todo mundo quer uma família bem posta, quer ter sustentação para dar o melhor para os seus filhos, para a sua casa. Todos nós queremos um bom emprego, queremos ter um bom nome, queremos ser agradáveis às pessoas. Todos nós queremos. Eu estou certo ou estou errado? Porque eu quero isso, eu quero tudo de bom. Eu não sei vocês. Vocês querem? Ou vocês preferem, eu errei no meu talvez eu errei, acho que você quer a parte ruim mesmo. Porque se eu quero tudo de bom, você tem que dar um amém. Falei, eu quero tudo de bom para mim. Eu quero o melhor que Ele tem para mim. Porque Ele diz que comerás o melhor dessa terra, então eu quero tudo que tem de melhor. Amém? Aí Ele sabe disso. Aquele que criou você sabe disso, Ele sabe disso. O nosso Criador sabe muito bem que você quer coisas boas. Ele sabe que você quer o que há de melhor. Aí Ele vai nos revelar uma chave. No verso 1 do capítulo do Salmo 34, eu coloquei aqui para facilitar o verso 1, diz assim, ó: filhos, vinde, vocês já vieram, vinde e escutai-me. Então tem gente que vem, mas não escuta. Ele está dizendo, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vou ensinar para vocês como que vocês temem ao Senhor. Mas aí ele diz assim, no 12: quem de vós quer ter prazer na vida? Todos nós, né? E deseja longos dias para viver em felicidade? É uma pergunta óbvia. Eu quero, todos queremos. Aí eles mesmos já respondem no verso 13: então guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Você quer acabar com a tua vida? Não vigia com a língua. Ou você quer construir uma vida maravilhosa? Também vigia com a língua. Porque este poder que é desconhecido, porque está no poder que emana de dentro de mim. Ele emana dentro de mim, ele está dentro de mim, que é o poder de falar. Nenhum animal fala, só o homem fala. E eu garanto a você que não é para se comunicar. Por que você fala? O português ou o americano fala inglês? É para se comunicar? Não. Nós não falamos para nos comunicar. Eu não falo para me comunicar, você não fala. É isso que tem que começar a aprender hoje e exercitar. Você não fala para se comunicar.
Ontem teve uma apresentação de dança das meninas aqui, até a música não tem letra. Não tem fala na música e não tem fala, mas comunicou profundamente. Muda, sem palavras. Então a palavra em si não é para comunicar em primeira instância. Então eu posso me comunicar de muitas formas e de muitas maneiras. Eu me comunico de muitas formas, com mímica, me comunico num gesto, me comunico num olhar, comunica-se dançando, comunica-se tocando, comunica-se de muitas formas. Desenhando, pondo uma placa, a comunicação tem muitas formas. Então a palavra que sai de dentro da tua boca, a princípio ela não é para comunicar. Tem algo muito mais profundo. A palavra que sai da nossa boca, ela tem uma função específica, que você vai saber já. No 7º dia, diz a palavra em Gênesis, que Deus havia criado todas as coisas, e no 7º dia ele descansou. Por que ele descansou? Porque ele acreditou no que ele havia falado. Ele falou: haja luz, haja separação das águas, haja a expansão, haja verde, haja o fruto, haja o mar, haja, produza, faça. Ele foi falando. No 7º ele descansa, porque ele creu em tudo que ele falou. Se ele falou, então não tem como não ocorrer, pelo poder que a palavra tem. O poderio que ela tem, é um poder muito grande. Porém, essa palavra que tem esse poder tão grande, ele diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele vai fazer você segundo a imagem dele. Imagem e semelhança. E no meio disso está um item, que é a palavra. O poderio para falar. Só você fala. Só o ser humano consegue falar na terra. O ser humano consegue falar com essa propriedade. Tanto grave é que em Mateus 12, 36, 37, ele diz assim, por isso eu afirmo a vocês, eu vos afirmo, que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia, que dia? Do juízo. Então pode falar o que quiser agora, vai dar a impressão que está tudo bem, mas vai chegar um dia, diante da mesa dele, que você vai ter que prestar conta de tudo que falou. É ele que diz, não sou eu, é ele. Eu também, eu tenho que prestar conta. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. A minha palavra pode me absolver ou me condenar, mas não é o que eu vou dizer lá no tribunal, é agora, é desde já. Lá é só para julgar o que eu falei. As minhas palavras, devido ao poder que ela tem um poder muito grande, ela tem um poderio tremendo. E podemos falar tudo o que nós quisermos, mas vai chegar um dia que vamos estar sentados com ele e prestar conta de cada sílaba, cada palavra que foi dita, cada verbo, cada frase, o momento em que foi dito, para quem foi dito, como foi falado. Tudo que eu falo eu vou ter que prestar conta. Esse versículo que está aí, que ele diz assim que, por isso eu vos afirmo que de toda palavra fútil, tem versões que dirão palavra frívola. A palavra fútil ou palavra frívola vem de um verbo chamado argos. Argos significa partículas negativas, palavras sem responsabilidade, sem labor, sem trabalho. Então todas as palavras sem nenhuma responsabilidade, são totalmente negativas, contrárias ao que ele fala. Todas essas, ele está dizendo, toda palavra fútil, toda palavra sem sentido, palavra sem responsabilidade, vai ser cobrado no tribunal. Ele vai julgar cada uma dessas palavras. E a igreja vai ser julgada por três níveis de julgamento, de situações. A igreja será julgada. Vai ser julgada pelas suas obras, pelas suas intenções do coração e pelas suas palavras. As palavras estão no meio dos 3 itens que serão usados quando Cristo for julgar a igreja. Ele vai julgar a igreja, ele vai julgar tanto vencedores quanto não vencedores, ele vai julgar todos, segundo isso aqui, segundo suas obras, segundo a intenção do coração e segundo as palavras. É ele que diz, ele vai fazer isso. Então as palavras têm um peso muito forte, um peso muito grande. No Salmo 19, verso 14, diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração
sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Ou seja, palavra da minha boca e meditar do coração, ou seja, que as intenções do meu coração e as palavras que falo, sejam aceitáveis, sejam agradáveis a ti. Aí no Salmo 39:1, ele diz assim: eu declarei, vigiarei os meus atos, aqui já fala de atitude, e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos de mim. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Ele está dizendo assim, meus atos, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras, e atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos. Ele está dizendo, vai ter motivo de sobra para eu falar besteira. Vai ter motivo de sobra, eu vou estar cercado de ímpio. Ele está dizendo, eu vou estar todo cercado de ímpio, mas mesmo assim, eu não pecarei com as minhas palavras. Você vê o peso, mas hoje você vai entender por quê disso, o porquê disso. Você já sabe o peso que as palavras têm, mas eu creio que não conhece na totalidade a gravidade disso. Está conhecendo hoje, como que é grave, como isso é grave, como isso é perigoso. O salmista sabia disso. Eu vou fazer agora uma exposição de alguns textos, para depois eu falar o que eu preciso falar a mais. Provérbios 10:19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Parece verso, né? Parece até da rima. Quando fala demais, porque no muito falar, muito pecar, porque o pecado da palavra é muito mais grave do que os outros. Porque uma faca pode matar uma pessoa, uma palavra errada pode matar milhares de pessoas. Uma palavra mata o emocional, destrói vidas. Então, é isso que ele está dizendo. Provérbios 12:19 diz assim: os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Daí surge o dito popular que mentira tem perna curta. Surge desse dito, é um dito popular, mas o texto é esse. Que a língua do mentiroso dura apenas um instante. A mentira vai cair, ela sempre cai. Porque o pai dela já caiu faz tempo. É que o mentiroso parece que não sabe disso. O pai da mentira já caiu. Então aqueles que tentam mentir, parece que não descobriu que o pai da mentira já caiu. Ele já é um caído. Aí Provérbios 17:28. Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada. E se dominar a língua, está vendo? Parecerá até que tem grande inteligência. Se ele dominar a língua, parecerá que até tem grande inteligência. O silêncio vai tornar ele inteligente. Quem olhar fala, é muito sábio, é porque está calado. Deixa ele abrir a boca para você ver, só tolice. Mas até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Provérbios 13:3. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem pensar, sem refletir, acaba se arruinando. Aqui cai exatamente no texto acima. No muito falar, muito pecar. Aí ele diz Provérbios 21:23, 3 textos de cara. Provérbios 21:23. Quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Às vezes o silêncio vale a pena. Às vezes o silêncio compensa. Pedro 3:10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. É quase o mesmo salmo que a gente leu. Quer viver dias felizes, prazerosos? Refreie a língua. Provérbios 18:19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido. Por que ele foi ofendido? Com palavras. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. Ele está dizendo, é mais fácil você conquistar uma cidade com muralhas do que você reconquistar alguém que foi ofendido por palavras.
É isso que ele diz. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Porque discussões, quando se discute no fervor do nervoso, fala muita asneira. Depois passa, o relógio passa, né? Passa aquele momento, acalma a poeira, mas as mágoas, as flechas, as dores, as agruras, aquilo vai ficando, aquilo fica, aquilo não tem fim, aquilo parece que não acaba. Por isso que ele diz, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que depois reaver o coração daquele irmão, por causa das ofensas. Outro provérbio famoso, esse aqui é bom, você decorar, pôr no pé da cama: do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Então está dizendo que a língua ela tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Então é um poder que eu tenho em mim que eu desconheço. Agora eu acho que você vai começar a entender por que eu desconheço. Porque se eu conhecesse, eu não falaria muita coisa que eu já disse. Porque se eu conhecesse de fato, eu não falaria. Porque se eu conhecer de fato o dano que isso pode gerar, quando se fala o que não se deve, a língua tem poder para matar e para dar vida. Então, se eu conhecer que esse poder é tão intenso assim, eu vou vigiar mais no falar, porque eu só quero gerar vida. Eu quero que o que é bom melhore muito. E aquilo que é danoso para a minha vida seja banido da minha história. E isso eu faço com o poder da palavra. Amém? Eu só estou pondo versículos. Abre Provérbios 10. Daqui a pouco eu começo a pregar. É só para você ler a palavra comigo. Precisa muito texto. Provérbios 10. Provérbios 10. Provérbios foi escrito por Salomão. No momento, ele escreve. Provérbios 10, Provérbios 10, esse não está aí, você vai ter que achar aí, Provérbios 10, o verso 6, a gente vai ler uns versículos salteados, para você ver a importância disso. Por que a maior parte da nossa conquista, da nossa vitória, presta atenção, é na oração, porque na oração eu falo, na oração eu verbalizo, na oração eu comunico falando, embora não é só para comunicar, mas quando eu oro eu falo e comunico para ele, só que não é só comunicação, você vai saber já. Então, Provérbios 10, verso 6, diz assim, ó, acha aí porque tem alguns textos aqui, eu vou pulando os textos para você ler comigo. Provérbios 10, verso 6. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. Ele não é bruto com os braços, com revólver, com faca, não, ele é bruto com a língua. O perverso é bruto no falar. Chama de perverso, perverso quando fala. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, aquele que tem sabedoria no coração, ele aceita os mandamentos. Ele aceita. Verso 10. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca a infelicidade. Você vê que a comunicação não precisa palavra? Olhar comunica? Aquele que se comunica com olhares maliciosos, verso 10 eu estou lendo, provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Aqui já é palavra. E diz no verso 11, os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Verso 13, nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Aquele que fala de qualquer forma, a palavra chama de gente sem juízo, não tem juízo, ele não conhece, ele desconhece o poder que tem. Mas, tem mais. 14, verso 14, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Ele vai mais rápido para a ruína, ele afunda na ruína. Verso 18, quem esconde o ódio, tem lábios falsos,
E quem espalha calúnia é insensato. Por quê? Porque ele não faz ideia do poder que ele tem. Ele não faz ideia do que ele está fazendo. Ele não faz ideia a bomba atômica que ele tem nas suas palavras. Quando se fala demais, verso 19, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua, ele é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Veja, quando diz a língua dos justos é prata da melhor qualidade, porque prata na palavra representa a redenção. Então eu consigo redimir as pessoas com as palavras, trazer ela para um contexto de redenção. Por isso, só que está dizendo que não é igual prata. Está dizendo assim, ó, a língua do justo, ela é prata da melhor qualidade, não é qualquer prata não. Ela tem um poder de redenção poderoso, pelo poder que a minha palavra emana. 21, as palavras do justo alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. De novo a falta de juízo. E o 31 diz, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada, extirpada, anulada, calada. Verso 32, os lábios do justo sabem como falar agradavelmente. E falar agradável não é falar manso, é falar a verdade. Não confunda falar agradável com ser um bobo. Um bobalhão fala mansinho, nossa, ele fala tão agradável. Não, ele é bobo. Tem que falar a verdade, nua e crua. É preciso falar ela direto, senão não é esse lábio que ele está falando. O lábio dos justos, sabem como falar agradavelmente, ou seja, eles sabem falar a verdade. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Então, você está conseguindo pegar o poder que você tem dentro de você? Isso aqui é uma base. Isso é só uma base. É que eu precisava de bastante texto bíblico como base, mas tem muito mais. É que eu peguei esses, muito mais. O que eu vou pregar agora. Agora que eu vou ministrar para você, agora é pouquinho. Para você compreender a força da palavra que você carrega. Você tem uma capacidade de falar. Para a gente entender a palavra, eu tenho falado isso constantemente, eu uso isso inclusive. Se você pegar no hebraico algumas palavras, a língua hebraica ela é toda misteriosa, ela tem coisas maravilhosas ali. A palavra, imagine assim, palavra, é davar. Anota essa palavra aí, davar e mekalel. Davar e mekalel. Vou te explicar já isso aqui. Davar significa palavra, davar significa fala e significa decreto. Davar é palavra, é fala, é pronúncia, é decreto. Davar é isso. Só que tem um detalhe, davar também ele é usado no hebraico para falar de coisas, ele também serve para qualquer coisa. Por exemplo, objeto, ele usa davar, essa palavra davar, ele usa para falar de objetos, de coisas, de acontecimentos. A mesma palavra davar, quando usa-se davar, ele pode estar falando palavra ou ele pode estar falando coisas. O que você pode entender aqui? Por falta de tempo de te explicar como, já vou direto para você entender. A palavra davar no hebraico quer dizer assim, tudo aquilo que eu produzo, todas as coisas, todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo que eu gero pela palavra. Isso é davar. Quando ele diz, haja luz, haja separação entre águas e águas, isso é davar. Então ele está falando e as coisas estão acontecendo, isso é davar. Entendeu? Entendeu isso aqui? Eu não consigo explicar pelo tempo mesmo. Então davar é isso. Então qualquer objeto é davar, mas também é palavra. Então é palavra que consegue gerar. A palavra gera. Eu quero uma família abençoada. Como que eu gero ela? Você vai passar um perfume, sair conquistar aí uma... Não, você vai davar, você vai começar a profetizar e falar. Você vai gerar na palavra, na tua palavra. Mas mekalel é o quê? Mekalel é xingar. Mekalel, xingar. Davar é tudo isso.
É palavra e é tudo que eu gero pela palavra. Mekaléu é xingar. Mas tem algo muito lindo aqui que é assim. No hebraico, você lembra no texto que eu li para você no início da ministração, onde Paulo está falando com Timóteo, está dizendo para ele das Sagradas Escrituras? Pois é, no hebraico é impossível xingar, não existe. Se eu quiser te xingar no hebraico, não existe palavra para xingar, porque ela é uma língua santa. Não existe palavra para xingar em hebraico. Ela é mekaléu. Mekaléu é xingar. E eu não consigo xingar em hebraico, é impossível. Não há nenhuma palavra no hebraico que dá para usar para xingar ninguém. Não tem como xingar. Agora, isso é dentro da língua. Você xinga em qualquer língua. Em português nem se fala. Tem a lista, é maior que o dicionário. De palavrão, de xingamento. Se você pegar todas as línguas do mundo, todas têm palavrões, tem xingamento, vai destruindo as vidas, vai falando. No hebraico não consegue xingar em hebraico, não existe. Por elas ser sagradas letras, sagradas escrituras, não se xinga em hebraico. Não existe. Ele tem que xingar em outra língua, no hebraico não dá. Só que mekaléu é xingar. O xingar que não dá para ser em hebraico é mekaléu. Agora, mekaléu significa o quê? Isso aqui, ó. Entendeu, né? Mekaléu é o mesmo que eu não soprei. Mekaléu entende-se como você tirar, sugar e extrair da pessoa toda a essência divina que ele pôs nela. Você a seca, você a destrói, você a murcha, você acaba com ela. Então, mekaléu, eu vou xingar em qualquer outra língua. Já hebraico já não tem como fazer, mas em qualquer outra língua eu começo a xingar alguém. Eu estou tirando dela a essência que o Criador colocou nela. Ele te fez segundo a imagem e semelhança dele. Um xingamento está dizendo o oposto. E com o poder da palavra, do mekaléu, eu estou liberando maldições, estou sugando, tirando de você. Por isso que palavras deixam as pessoas definharem. Elas amoam. Elas, na ofensa, elas vão se diminuindo, elas vão sendo sugadas, destruídas, vão sendo acabadas. Isso é mekaléu. Então não dá para xingar em hebraico, que bom. A gente poder mudar de língua. Então, o Criador, Ele nos deu esse poder da palavra para que a gente pudesse fazer isso. Agora, não é para nos comunicar, você lembra? Mas a palavra que você fala, que está dentro de você, esse poder grande que você tem, não é para se comunicar. Primeiro lugar, ele serve para eu gerar, criar. Por isso que você fala. Por isso o ser humano tem esse poder tão grande de criar, porque ele fala. Ele consegue, com a palavra, ele gera. É a imagem e semelhança do Criador. O Criador criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele diz, haja e há, faça e é feito. Aconteça, e acontece porque ele fala, e assim é. Só que quando ele vai criar o homem, gerar o homem, ele fala primeiro, você lembra? Antes dele formar o homem do pó da terra, ele fala primeiro, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como ele falou, presta atenção, como ele falou isso, o homem precisa ser igual a ele. Não importa se ele é crente, se ele não é crente, se ele é ateu, se ele é vencedor, se é derrotado, não importa. É ser humano. Ele tem um poder dentro dele desconhecido. Agora existe um problema, diga qual? O diabo sabe disso também. Satanás sabe muito bem desse poder que você tem dentro de você. E ele vai fazer de tudo para lançar na tua mente pensamentos, situações, fazer você enxergar o que não é para enxergar, ou enxergar de visão torcida, para ver se você fala. Porque se você falar, pronto, você começou a semear. E quando você semeia, você vai ser o primeiro a colher do fruto da semente que você plantou. No caso, a tua palavra. A minha palavra. O que eu falo. Então, quando ele fez isso, por ele ter dito isso, façamos o homem segundo a imagem e semelhança. Então, o poder na palavra já nasce comigo, já nasce com você. Animal, por exemplo, nenhum fala.
Animal para falar, papagaio fala, ele tem língua redonda, ele repete ou emite um som que ele não sabe nem o que é. Você pensa que é palavra porque você entende, ele mesmo não entende nada. Animais de língua redonda balbucia algumas palavras, canta hino nacional, mas ele não sabe falar. O que ele fala é uma repetição de sons. Animais para falar, ele precisa de um espírito. O animal não tem espírito, é alma vivente, é só alma e corpo e alma. Ele não tem espírito, porque a palavra que você fala é gerada no espírito. Por isso que o animal não consegue falar. Para a mula de Balaão falar, precisou um espírito entrar nela para ela poder falar. Para a serpente poder falar, precisou um espírito entrar para ela poder verbalizar algo. Ainda que usasse um idioma dela, mas a intenção, o raciocínio, a idealização, tudo precisa de um espírito. Não consegue falar de qualquer forma. O animal não fala, mas o homem fala, porque o homem é a imagem e semelhança daquele que fala. Ele é a imagem e semelhança do verbo, ele é a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança do seu Criador. Então a gente fala. Então eu preciso passar a conhecer melhor esse poder que eu tenho, que é desconhecido, porque senão eu não falaria muitas coisas. Muitas pessoas, se soubesse o poder que tem na sua palavra, você não falaria. Todo o exército americano não é nada perto da tua palavra. É preciso entender que o poder que ele pôs em você é um poder de criar, é um poder gerador, e o inimigo está fazendo uso disso direto. Ele lança uma situação e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo prático. Deixa eu sair da palavra aqui um pouco e entrar para a prática com você. Você dormiu, teve lá um sonho meio assim, aí você acorda cansado. Você, antes de pôr o pé na cama, ou colocando o pé da cama no chão, você já fala assim, estou cansado. Você nem está tão cansado, mas a mania, já acordei cansado. Aí você vai lá na cozinha, vai tomar um café, aí aparece a esposa, ou o marido, ou alguém. Hoje eu dormi mal, estou meio cansado. Se você não está tão cansado a essa altura, vai ficar, porque você falou. Tudo aquilo que eu vou falando, eu estou construindo pelo poder que me foi dado na palavra. Eu tenho um poder tão grande na palavra, você na palavra, que tudo que fala ocorre. Nós também temos um poder criador na verbalização da palavra, pelo lugar que ela é gerada, é no nosso espírito. Ela tem uma função, que é criar, é gerar pela palavra. O diabo, sabendo disso, quer arrancar da boca das pessoas palavras que a destroem. Do tipo, não consigo, não vai dar certo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pois é, não vai ser mesmo, de tanto que fala. Mas não é culpa das pessoas e nem da vida, é da tua palavra. É você que fala que não é ninguém. Você fala, não vai ser ninguém. De tanto que repete a mesma coisa. Eu preciso cuidar com a minha língua. Por isso que a língua do justo ela é manancial de vida. Só que o poder da morte e da vida está na mesma língua. Está na mesma língua. Então, mas aí eu vou ser mentiroso, vou ser hipócrita, a situação está difícil, eu vou falar que está fácil? Pelo menos diga assim, pode estar difícil, mas eu sei que vai mudar, isso vai melhorar, porque ele já entrou com provisão. Mas cadê a provisão? Calma, você já vai ver. Você não conhece o pai que eu tenho. Você começa a falar o oposto, você tem que começar a falar oposto. Existe uma oração que a gente fala, né? Oração de concordância, dá a mão, às vezes não dá a mão, né? E você fala, eu vou orar, e você fala amém. Aí você faz oração, a pessoa amém, assim seja, amém, está concordando. Quando eu começo a maldizer a minha própria vida, maldizer a situação, eu estou concordando com o diabo, porque não é esse o plano que o Pai tem para mim. Mas eu estou concordando com ele, eu estou fazendo gerar. O diabo não consegue gerar dessa forma. Eu consigo. Então ele pode muito bem fazer de tudo para tentar ativar a mente, o cérebro, sentimentos, emoções, situações para você falar, eu desisto, eu não consigo, não vai dar. Daqui a pouco você já parou mesmo. De tanto que falou, você só come o fruto da semente que você lançou. Você diz, isso aí acho que não dá certo. Deixa eu te falar, se você diz isso, já não deu. Pode tentar, não deu, porque você matou a obra lá no início, quando você diz, não vai dar certo. Não é que não vai dar, só de falar já não deu.
devido ao poderio que tem na palavra. Agora, por que esse poder é desconhecido? Porque as pessoas falam muita besteira. Se elas soubessem o quanto custa um verbo, uma palavra, de poder que ele carrega, não falaria qualquer coisa. Só falaria, como diz, manancial de vida. Eu só falo se for para edificar. Eu só falo se for para construir. Eu só falo se for para fazer algo bom. Agora, tem um texto aqui de Hebreus, acho que eu vou ler com você aqui, Hebreus 1, ó. Olha que texto profundo. Havendo Deus, desde a antiguidade, feito o quê? Falado. Diga, falado. Em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então, quando um profeta fala, é Deus falando. Está entendendo o texto? Ó, havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos nos falou, diga, falou. Nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Não é o poder da sua palavra, é a palavra do seu poder. O poderoso é ele e o poderoso fala. É a palavra do poderoso, a palavra do seu poder. Então ele vai dizer a palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder ele sustenta tudo. Só estamos de pé porque a palavra dele me sustenta de pé, e você também. E ele diz que todo o universo, ele criou. Ele fala mediante o Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. O Cristo é o verbo. Cristo é a palavra viva. Por meio de Cristo, ele criou todo o universo pela palavra. Então o universo não pode ser adorado ou amado. O universo não é Deus, é criatura de quem criou. O universo não é criador. O universo foi criado por quem o criou, pela palavra. Então ele cria, aí ele tanto cria pela palavra, quanto pela palavra ele também sustenta. Então eu preciso compreender isso no meu íntimo. No meu íntimo. Por que mexeu comigo essa palavra? Porque veio para mim a seguinte situação. Tudo que nós vivemos hoje, praticamente tudo, toda colheita, boa ou ruim, é fruto de uma semeadura em palavras que eu fiz ontem. Tudo que você semear falando hoje, colherá amanhã. Você viu o Robson aqui, ele não sabe de nada da palavra, do que eu ia falar, ninguém sabia. O que ele falou dos marcos antigos? O que ele falava quando criança, quando jovem, pensava? Ele pensava e falava, eu podia casar e ter família. O que ele tem hoje? O que ele falou. Nem ele acreditava, mas falou. Então, quando você começa a verbalizar e não concordar com a derrota falando, assim como você fala, assim é. É dessa forma, você fala e assim é. Eu preciso aprender esse poder, é um poder desconhecido. As pessoas não têm, quando eu falo desconhecido, é porque não têm a noção do poder que isso é na terra. Basta você ver o que a mídia faz. A mídia levanta e mata quem ela deseja, pela palavra. A palavra tem um poder enorme. A palavra, ela tem esse poder. Escreve essa frase no teu coração, não escreve na agenda, não, escreve no coração. Nunca fale nada daquilo que você não quer viver, porque se falar o que não quer viver, viverá por ter falado. Nunca fale, se você não quer viver uma situação, não fale. Eu sou derrotado. Eu não aguento mais não, não aguento. Você quer viver esse fracasso? Então não fale, porque se você falar, eu não aguento mais, você vai viver
o desfalecimento, porque você falou que não aguenta, você acabou de plantar isso. O diabo está assim, ó, só com foice querendo colher sementes. Que sementes? Palavras. Então, vou repetir, nunca fale nada daquilo que você não quer viver. Porque se falar o que não quer viver, viverá por ter falado. Quando eu falo, eu vivo. Eu vou viver o que falo, há um poder em mim. Isso não tem nada a ver com a fé, tem a ver com a criação. Você foi gerado já assim. Então, seja bom ou mal, falou, cria. Falou, gera. Eu vou dar uns exemplos assim, esporádicos. Aquela mulher com o filho morto. O filho morre. Não tinha filhos o casal, mas o filho morre. O profeta falou, nossa, o que você quer? Falou, você vai ter um filho. A mulher tem um filho, depois o filho morre e ela fica injuriada. Falou, mas eu não pedi filho, mas deu filho, agora eu não queria que meu filho morresse. Ela pega o filho, põe na cama do profeta e vai viajar atrás do profeta. Mas no caminho ela é parada 3 vezes. As 3 vezes que ela é parada com um filho morto, o filho está morto. Ela fecha o quarto, deixa ele em cima da cama do profeta e vai. Ela sai, o marido fala, onde você vai? Eu vou até tal lugar, eu vou falar com o profeta, mas tudo vai bem. Como que está? Tudo vai bem. No caminho perguntam para ela, e como vai? Ela diz, tudo vai bem. Fala para mim, tudo vai bem, mas o filho está morto. Mas ela está falando, tudo vai bem. Quando chega diante do profeta, aí ela chora aos pés do profeta, conta o que aconteceu, porque existe um lugar sim que você pode reclamar, existe um lugar que você pode desabafar, porque as pessoas falam assim, mas eu preciso desabafar. Enquanto você desabafa, você está semeando, tá? Só para você saber. Só para você saber. Cuidado aonde você semeia. É que eu preciso desabafar. Pois é, então vai semeando. Se um espírito catar essas palavras, ele faz com que aconteça. São sementes, ele vai fazer brotar. Mas existe um lugar que eu posso fazer isso a rodo. É aos pés do Senhor. Por isso ela foi aos pés do profeta. Ali ela chora, ela lamenta da dor da perca do filho. O que acontece no fim da história? O profeta vai lá e o menino ressuscita. Por que o menino ressuscita e tudo fica bem? Porque ela falava o quê? Tudo vai bem. Então é difícil? É treino. É treino, tem que treinar. Tem ocasiões que vão falar que você é louco, mas tem que treinar. Em casa, quem treinou bastante, já está craque, é a pastora. Eu tô ainda no banco de reserva, de vez em quando eu entro no jogo, tento dar umas palavras assim, mas tem hora que dá uma névoa, e ela fala, e é interessante, ela fala assim, não, mas vai dar tudo certo, eu vou fazer isso aqui, até tal dia, isso aqui vai dar certo. Não tem um centavo, irmão. Eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Dentro da gente dá uma raiva, porque você fala, não está vendo. Mas depois fala, pera, eu não desfalo, concordo, e falo, não, vai dar tudo certo. E no fim dá mesmo, tudo dá certo. Porque fala. Então você tem que, é um exercício, não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de ter a disposição de exercitar a palavra. A palavra diz o quê? Vós sois mais do que vencedores. Aí você fala, eu não sei se eu sou vencedor não. Além de você estar desfalando uma palavra que é sagrada, você está plantando a tua derrota. Então, se a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, eu não creio nada diferente disso. Eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque ele falou, eu concordo, eu falo, e é o que ele falou. Eu sou o que ele disse. Eu sou mais do que vencedor, e ponto. Então eu preciso aprender a verbalizar. Eu não vou entrar hoje na questão do lachon hará, da fofoca, da língua maledicência. Isso outro dia a gente fala. Eu quero falar hoje sobre a fonte, esta fonte. Eu não quero viver aquilo para mim, então não fala. Porque se falar, você vai viver. Não fala derrota, não confessa derrota. Confessar derrota é fé na derrota mesmo que confessou. Porque a fé fala. Dos dois lados, eu tenho fé que venço e falo, mas eu tenho fé também que sou derrotado e falo. A fé fala de qualquer maneira, tanto a fé positiva quanto a fé ao contrário. Então eu preciso aprender a falar aquilo que ele fala de mim. Então eu não posso concordar com a derrota. Tem uma coisa interessante, não está aqui no texto, nem está ali, mas abre a tua Bíblia se você quiser, ou só me acompanha.
em Mateus 22. É algo interessante, na hora que eu estava vindo embora, e na hora que eles estavam aqui ensaiando, me veio um outro texto também, e eu preciso acrescentar aqui. Em Mateus 22, sobre a parábola do banquete nupcial. Aqui está falando das bodas do Cordeiro. Mas tem uma palavra que me chamou a atenção num tanto, Mateus 22. Então a palavra, ela é poderosa, ela tem muito poder. E é um poder desconhecido, porque as pessoas falam assim, ao que bem entender, matam multidões com a língua, matam pessoas de todos os jeitos assim, só com a palavra. Você não vai dar nada. E a palavra de autoridade, então, é pior. Pessoas que são autoridade sobre alguém, né? O patrão sobre o empregado, a professora sobre o aluno, os pais sobre os filhos, e fala, você é burro, você não vai dar nada. Isso são palavras. São palavras que vão destruir, isso é mecaléu, isso aí está sugando a pessoa. Ela não fica igual depois que ouve algo assim. Ela não fica igual. Ela foi sugada, ela está tão mal que ela não consegue enxergar os marcos antigos, como ele diz, não consegue ver quantas coisas valorosas ela é, tão pesada é a palavra. Porque a palavra diminui, a palavra encolhe, a palavra suga. Uma palavra de derrota, uma palavra de diminuição. Sendo que não é assim. Em Mateus 22, o verso, está falando das bodas do Cordeiro, mas tem um verso aqui que chama muita atenção, de um homem que estava lá, mas não estava bem vestido, verso 12, indagou-lhe o amigo, verso 12, como adentraste este recinto, sem as suas vestes próprias para a festa, para as bodas? Mas o homem não teve resposta, ele não teve palavra. Então ordenou o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento, pranto e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse assunto é para a igreja. Aqui ele fala de quem é vencedor e está nas bodas, e daquele que vai ser disciplinado. Trevas exteriores não é inferno. Trevas exteriores não é lago de fogo. Trevas exteriores são locais de disciplina para aqueles que não são vencedores, porém são filhos e são salvos. E ele diz aqui, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger do quê? Ranger de? Por quê? Vai ter ranger de dentes. Porque o nosso Criador, ele é perfeito. O nosso corpo também comunica. Essa dentaria bonita que você tem aí, né? Canino e presas, que falam, né? Presa, canino é a mesma coisa. Esses dentes bonitos que você tem, na realidade eles são cercas, para travar a nossa língua, para não falar besteira. Eles funcionam para nós no organismo como cerca. Por isso que ele diz assim, lança para fora, onde vai ter pranto, vai ter choro e ranger de dentes. Por que o dente vai ranger? Porque ele está revelando o porquê que eles não podem ser vencedores. Porque o ranger, lá vai ter ranger de dentes. Ranger de dentes, vai ranger. A língua não consegue falar, vai ranger, porque falaram tanta besteira que é por isso que vão para a disciplina. Agora vai ter que ficar calado, vai ranger o dente, mas a língua não vai falar. Porque você falou muita besteira, você falhou, você errou falando o que não devia. Agora você vai ser disciplinado. E cala a boca, range os dentes, morde a língua. Então os dentes servem para ele. Por isso quando ele diz assim, aonde haverá pranto, ou seja, vai ter pranto, contrição, vai ter quebrantamento, mas vai ter ranger de dentes, ou seja, não vai conseguir falar. Quem fala muita besteira e é cristão, se prepara para esse dia aqui. Que não é o nosso caso. Que nós já estamos sendo antecipados, amém? É bom eu ranger os dentes agora. Cerrar os dentes e não falar. A língua, você se aquieta aí. Se aquieta aí, respira, acalma minha alma, Espírito Santo. Aí ele fala, vai lá ler um salmo em voz alta. Daqui a pouco você não fala a besteira que ia falar. Então ele diz dessa forma, ali haverá trevas, nas trevas exteriores, na realidade, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. E tem um outro texto, que você precisa ir lá, eu vou abrir aqui para você, que também esse é muito conhecido, todo cristão conhece. Todo cristão conhece. Esse daqui está não precisa ir lá, mas eu leio para você. É Joel 3,10. Forjai espadas e relhas dos vossos arados,
e lançai as vossas podadeiras. É para fazer espadas dos arados e lanças das podadeiras. E ele diz assim, encoraja o fraco dizendo assim, ele diz assim, sou valente. Ele está dizendo em outras palavras mais populares que todo mundo conhece, diga o fraco, sou forte. O fraco está fraco de verdade? Ele está fraco. Mas ele fala, abre a boca e fala, sou forte. Por quê? Porque aquilo que eu falo é o que eu vou viver. Então, se está fraco, diga, sou forte. Porque a minha força não é minha, a minha força vem dele. Então ele diz, diga o fraco, sou forte. Mesmo que está fraco, debilitado, está difícil, diga eu sou forte, eu vou conseguir porque Ele fez de mim mais do que vencedor. Então diga o fraco, sou forte. Ele não está falando que o fraco não está fraco. Ele está falando, é por ser fraco que você fala o oposto. É justamente por você estar se sentindo derrotado que você diz, eu sou vencedor. É justamente por você não ter condições financeiras que você diz, vai ser realizado, isso vai funcionar, vai dar certo, não vai faltar nada. Então aquilo que eu falo é o que vivo. O que é de setas, o que vem de situações para fazer você falar a tua derrota, quer que você confesse a tua queda. Nunca confesse a tua queda. No dia que confessar a tua queda, você cai. Confessar a queda é o mesmo que cair. Então nunca fale, nunca fique verbalizando. Imagina assim, você pega uma arma nuclear, uma arma poderosa, capaz de destruir aí metade de uma nação, e usa de qualquer maneira. É a língua, é a mesma coisa. Então eu preciso aprender a verbalizar, a falar. Eu preciso aprender que isso que eu tenho é muito mais poderoso. É a arma mais poderosa que tem no universo, porque o universo, inclusive, só existe pela palavra. E aí ele pega esse poder que ele tem da palavra e fala, vai ter a nossa semelhança. Nós criamos o universo pela palavra. E deixa ele, na terra que nós criamos pela palavra, ele vai poder ter poder também para criar, porque é filho, se identifica, é igual a mim, filho é igual ao pai, ele vai falar. Agora o detalhe, como que eu vou falar? Quem é casado, quem tem filho aqui, ou mesmo que você não tem filho, não é casado, mas você é filho, como que você fez para falar? Se você não tem filho, como que você fez para falar? Fica só os pais ali na orelha, fala papai, fala papai. Papai, a mamãe chega, não, mamãe, vai falar primeiro mamãe. Não é assim? Como que ele vai aprendendo a falar? Ensinando a falar. Como que o filho aprende? Ouvindo o pai falar. Então, como que eu vou aprender a falar a maneira correta? Aprendendo o que o pai fala. Eu preciso aprender o que o pai fala. O que o pai fala de mim? Que eu sou mais do que vencedor? É assim que é para falar? Tá, eu sou mais do que vencedor. Estou aprendendo, sou mais do que vencedor. Está tudo derrubado, é ímpio para todo lado. Não, eu sou mais do que vencedor. Papai falou, eu sou mais do que vencedor. É assim que eu aprendo a falar. Eu falo o que o pai fala. Eu não falo o que o mundo fala. Eu não falo o que o sistema fala. Eu não falo o que os homens, qualquer um fala a meu respeito. Eu falo o que a palavra fala de mim. O que a palavra fala a meu respeito, para a minha vitória, para a minha conquista, para a minha salvação, para me tornar um vencedor, tudo que ela fala relativo a mim é o que eu falo. Eu preciso falar o que a palavra fala de mim. Não aceite menos do que a palavra fala. O que a palavra falar a teu respeito, assim você replique, repita, fale. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Já você não aguenta mais. Daqui a pouquinho. É só esperar um pouquinho, é já que você joga a toalha. É já. Não demora. Por quê? Porque repete tanto, eu não aguento mais, quando estava aguentando. Tanto estava aguentando que estava aguentando falar que não aguento mais. Por que o tempo que você estava aguentando para falar não aguento mais, não usou esse resto de força e falou assim, eu sou forte? Porque se está fraco, não está aguentando, está ruim, pois você fala o oposto, fala eu sou forte, vou chegar lá, ele vai me fortalecer, eu vou alcançar o que eu tenho que alcançar. Por isso ele diz, digo fraco, eu sou forte. Mas não, está mal, está fraco, não é mentira, está ali. Mas aí ele concorda com a fraqueza e começa a dizer, não tem jeito para mim, você não sabe como é a minha vida. Minha vida é um fracasso, é perca em cima de perca, e vai perder de novo, exatamente, vai perder de novo. Vai perder de novo. Por quê? Porque só sabe falar isso.
O cristão vencedor, ele precisa levantar a cabeça e ele andar numa linha reta de conquista pela palavra. Ainda que, vamos supor, tá, mas não deu agora, mas vai dar, vai funcionar, eu vou chegar lá. Eu não vou morrer, ninguém da minha casa vai morrer, eu vou chegar lá, eu vou me levantar, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou terminar esse curso, eu vou conseguir. Eu preciso mudar a minha tônica nas palavras, porque se eu começar a falar a minha derrota, eu vou viver o que falei. Lembra, se eu não quero viver, eu não falo. Eu não quero viver aquela experiência, eu não falo. Eu não planto, palavras são sementes. Um semeador saiu a semear. O que é semente? Palavra. Por que hoje eu estou aqui? Porque alguém um dia lançou semente da palavra em mim. E ela brotou. E eu estou aqui. Poxa, minha família toda foi tudo caído, tudo derrotado, tudo assim. Pois é, mas aqui estancou, parou, porque eu sou filho do vencedor. Eu preciso interromper os ciclos da minha vida. Os ciclos ruins pelo poder que eu tenho na palavra. Eu preciso interromper e começar um período novo pelo poder do rompimento da palavra. Ah, minha casa está estranha. Não está. Minha casa é uma bênção, porque aqui habita o Espírito Santo. Aqui é o lugar onde eu vivo com a minha família e habita o Espírito Santo. Eu, quando vou expulsar demônio das casas, eu não perco tempo. Eu falo, esta casa pertence somente o Espírito Santo é bem-vindo aqui. Mais nada é bem-vindo aqui. Porque este lugar pertence a mim, porque Ele deu para mim, mas Ele é bem-vindo, Ele tem um trono nesse lar. Eu começo a falar isso insistentemente, porque isso é palavra, isso é a palavra, isso é verdade que eu quero viver. Então você fala o que você quer viver. O curso está difícil, você fala, não, eu vou terminar esse curso. Está difícil? Não, mas eu vou terminar, nunca concordo, não, está difícil. Ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar. Olha um caminhão para descarregar, fala, não, não vai dar pé, não, vou aguentar não. Metade do caminhão está sentado tomando água e alguém abanando, você deu falta de ar, está morrendo. Porque tanto você fala e você vive o que fala. Eu não posso falar o que eu não quero viver. Por quê? Por causa do poder que a palavra tem. Ela é gerada no meu espírito, que me fez semelhante ao meu Criador e que tem um poder de gerar. Então nós precisamos começar a gerar pela palavra. É o poder da palavra. E não é o poder da palavra em si. É que a palavra do poder. Há um poder e esse poder fala. Então quando eu falo, emana esse poder. E aí as coisas acontecem. Ah, mas demora. Sabe o mais? Tira o mais da tua boca. Ah, mas e se? Ah, mas e se? Tira essas coisas. Não questiona a palavra. Para de argumentar com aquele que sabe toda a verdade. Aliás, ele é a própria. Não argumenta, apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus. O que eu falo? Amém, eu vou ver porque creio. Paulo diz assim, porque criei e falei porque criei. Então se eu creio, eu falo segundo creio. Acontece algo difícil, algo complexo, algo complicado, é difícil de falar. Então no máximo fique em silêncio, mas não fale besteira. Fique em silêncio, deixa a cerca, né? Range os dentes, cerca, não deixa a língua falar a derrota. Não deixa. Está difícil, mas nem fala. Tranca a língua e quando você conseguir falar, você fala assim, eu sei que vai dar tudo certo, está tudo no controle. O meu pai, ele não sabia nada de Bíblia. Ele dizia assim, no fim dá tudo certo, no fim dá tudo certo. Ele só falava isso. Cada situação difícil, irmãos. Não, vai dar tudo certo. Um homem ganhava salário mínimo, um pouquinho mais. Comprou terreno, construiu casa, nunca faltou nada para nós. Não era aquela luxúria, aquela coisa toda, mas nunca faltou nada. Nunca faltou nada e ele sempre dizia, vai dar tudo certo. E hoje eu entendo por quê. Ele sem conhecer, porque também é outro, ele também não conhecia. As pessoas não conhecem, as pessoas não têm esse conhecimento. É um poder desconhecido. Mas aí vai falando e aí ocorre. Então quando você vê alguém que está numa situação difícil, fale o oposto. Todo mundo, você vai lembrar disso. Chegaram para Cristo um dia e falou assim, Lázaro, teu amigo está morto. O que ele responde? Vamos ver se você lembra. Ele só dorme. Se ele falasse está morto, ele nem ia perder tempo de ressuscitar, porque ele está morto mesmo.
Lázaro, teu amigo, está morto. Ele só dorme, eu vou despertá-lo. O que aconteceu? Ele chegou lá e despertou. Por quê? Porque se ele fala, está morto, ele nem ia. Porque ele sabe que tudo que fala vive. O que se falar vai se viver. Isso não é pensamento positivo, isso não é mantra, isso é palavra, isso é um princípio que ele estabeleceu na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós criamos pela palavra, ele vai criar também. Os filhinhos vão criar também, vai aprender com o papai, começa a criar. Fala só o que presta. Então é preciso aprender a falar. Eu consigo, eu vou fazer, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo. Mas as vozes são 300 milhões de vozes. Mas você não vai conseguir. Olha a tua família, olha para você. E não dá. Eu desisti de coisas, de ouvir palavras, de ouvir vozes. Eu desisti, eu não sabia. Eu desisti. Muitas coisas na minha vida eu desisti. Por ouvir vozes contrárias a um plano que eu tinha. Então, na época eu desisti quando era jovem. Eu desisti de muitas coisas. Estudos, cursos. Eu desisti de um monte de coisa. Muita coisa. Por quê? De ouvir vozes, e às vezes vozes de autoridade. Por exemplo, quando eu era criança, uma coisa que me chamava muita atenção, porque mexia comigo. Eu falava assim, o meu pai, ele aposentou por invalidez, ele tinha um problema cardíaco. Então ele se aposentou, viveu 20 e tantos anos aí aposentado, ou mais do que isso. Mas como tinha um problema cardíaco, aposentou. E eu ficava inconformado com um monte de médico incompetente, negligente, gente que não tinha amor às vidas. É porque a gente ia para os hospitais e via. Tem muito médico de excelência, mas tem muito que é frouxo. Não era nem para estar ali. E isso foi me indignando. E eu, quando criança, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser médico. Porque eu pensava assim, se eu for, vou fazer o oposto. Tem que honrar, tem que dar o melhor para essas pessoas. Era um pensamento meu quando criança. O meu pai, nessa frase, uma pequena frase que escapou dele, sem querer, escapou. Ele falou, filho, isso é difícil porque o pai não consegue. Aliás, ele não falou para mim. Agora lembrei, ele não falou para mim. Ele estava conversando com uma outra pessoa que já se foi também. Não era parente nosso, ele já se foi, no sítio. E ele conversando, falou assim, dos filhos. Ele tinha a filharada, né? Meu pai tinha eu, meu irmão, e esse tinha mais 4. Eles conversando, eu ouvi eles conversando, e meu pai falando assim, o João, por ele é médico, mas você sabe, né? Vicente, era Vicente, outra pessoa. Você sabe, né? Isso é muito difícil para nós, assim, a gente luta, batalha assim, mas isso aí é muito difícil. Puf, acabou, eu desisti. Aí eu falei, não vai dar, porque eu peguei uma palavra. Você vê o poder que isso tem? É claro que havia um propósito. Mas eu poderia ter mantido sendo alimentado por isso e provavelmente eu alcançaria o que eu tanto queria, porque era uma indignação. Aí o que passaram-se os anos, o tempo passou, conheci a Cristo, e Ele falou, fica tranquilo. Você pode curar muito mais vidas agora. Você não precisa ser médico. O médico dos médicos é que te chama. E quem faz sou eu. Você só fica de canal para mim. Então hoje, pelo poder da palavra, eu ministro cura. Eu ministro levantar das pessoas. Então eu consigo fazer muito mais, porque não cura só corpo, cura corpo, alma, o espírito, traz vida nova e ainda os torna vencedores. Então eu preciso compreender que as palavras têm um poder muito grande. Então, meçam a partir de hoje as palavras. Não denigram, não diminuam as pessoas. Não pratique esse mecaléu, ou seja, não sugue a vida que o Altíssimo pôs na pessoa. Quando xinga, faz isso com ela. Ela piora. Por isso que lá naquele dia vai ter que dar conta. Está ruim, diga assim, vai ficar ótimo, vai dar tudo certo. Quem está no controle sabe tudo. Repito, vão falar que você é louco, mas fica tranquilo, você sabe o que eles não sabem. O rapto da igreja vai acontecer e nós todos vamos subir antes. Eu creio, eu repito, eu pautei meu ministério em treinar um exército para esse dia. O meu ministério está pautado em treinar um exército para subir. Não é para ficar na terra, é para subir. E está aqui, desfruta.
Mas na hora certa, não se apegue, porque você vai subir para a mesa dele, para o banquete. Então eu estou lutando para fazer cumprir isso. E eu tenho certeza que todos aqueles que o Pai me deu estarão lá. Eu creio nisso, eu creio, eu profetizo isso, eu falo isso, eu repito isso, eu replico isso o tempo todo. Seja aqui de perto ou de longe, você vai subir. Você não vai ficar aí, você não vai ver a face do anticristo, você não vai ver o mundo sendo tomado pelo fogo das guerras, dessas coisas difíceis que estão para vir aí. Antes você subirá, e deixa eu te falar, você não vai ouvir o toque da trombeta não, quem vai ouvir é lá no fim. Você vai ouvir uma voz, a voz vai dizer, sobe aqui. Quando você abrir o olho, você já está diante dele. Quando abrir os olhos, você já está onde tem que estar, assim como foi em João, aconteceu com João em Apocalipse 4, quer ver uma voz aqui? Eu poderia ter acabado já, né, irmão? Uma coisa vai a outra, mas eu preciso falar isso aqui só para a gente, eu volto sempre, né, nisso aqui, mas é tremendo. Capítulo 4 de Apocalipse, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, a porta eu já vi, você já viu, a porta é Cristo, ele fala, eu sou a porta, nós já vimos a porta, uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, a voz que você ouviu quando te chamou para servir a Cristo, é esta voz que você vai ouvir naquele dia, só isso, não é trombeta, é a voz dele, e diz assim, uma voz como de trombeta falando comigo, é individual, vou te chamar pelo nome, João, José, Antônio, Luiz, Maria, vai ouvir a tua voz, o teu nome na voz dele, dizendo e falando comigo assim, sobe aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Aí não tem nenhum piscar de olhos, diz o texto, imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o trono no céu, e nele estava sentado alguém, esse alguém era ele. Então veja, ele ouve, quando ele vai querer piscar, já está lá, vai ser assim, eu creio que é assim, eu creio que assim se fará. Na visão dele, eu creio que até já se fez. Nesta visão, eu creio que João já viu você lá. Porque João já viu todo o banquete, ele já viu todos os vencedores. João viu, o profeta João, o apóstolo João, ele já viu. E se ele viu esse povo, ele viu você e eu lá. Nunca deixa ninguém tirar isso da tua mente, do teu coração, não profira, não profetize, não fale o contrário disso, porque aquilo que você não quer viver, você não deve falar, e o oposto também funciona, aquilo que você quer viver, verbalize sempre, é lá que eu estarei, com o meu rei, com aquele que me chamou, com o poder da palavra, diga ao fraco, eu sou forte, amém?